pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast, o podcast que te conecta a histórias inspiradoras, projetos que fazem a diferença na cidade e também notícias, novidades, tudo que envolve Niterói. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa super especial. Sabe por quê? Porque todo mundo aprova Nitbike, todo mundo gosta de andar de bicicleta, então o João precisava vir aqui conversar sobre isso com a gente. João Pedro Boixá, é um prazer te receber, arquiteto e responsável aí como diretor de infraestrutura do Niterói de Bicicleta. João, seja muito bem-vindo ao Niterói Cast, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Verônica, muito obrigado pelo convite e obrigado também pela oportunidade de falar, porque é um projeto muito legal de falar sobre. Nitbike está aí, a Nitbike está sendo um sucesso enorme. O Niterói de Bicicleta está aí há mais de 10 anos na cidade, está fazendo uma transformação no que é a mobilidade, no que é a urbanidade da cidade. Então, é um prazer falar. A gente pode falar da Nitbike? Não, eu abri falando que é esse grande sucesso, porque é isso, nas redes sociais. Eu tenho uma amiga no Instagram, e ela vai saber, eu vou mandar o link pra ela, que ela posta todo dia com a Nitbike, ela posta lá, fã número 1 da Nitbike. Ela vai pro sacolão e posta a Nitbike, vai pra praia e posta a Nitbike. Sim. Eu acho que isso, assim, brincadeiras à parte, né? Isso tem muito a ver com essa cultura do uso da bike que a gente falava um pouquinho agora em off, né? E que eu queria abrir o nosso papo, então, falando justamente sobre isso. Como vocês do Niterói de Bicicleta, né, pensaram essa transformação, nessa verdadeira revolução que tem acontecido em Niterói e que tem rendido aí muitos bons frutos? Bom, vamos começar do começo, porque eu acho que o Niterói de Bicicleta ele existe aí há essa altura uns 12 anos e ele vem com uma forma de a gente guiar uma mudança da cidade para um modal ativo e, obviamente, né, principalmente a bicicleta, uma transformação que vai, obviamente, impactar a mobilidade urbana, mas ela também impacta diversas esferas, né, da sociedade. Eu acho que tem a educação, a cultura, a urbanidade, a qualidade dos espaços públicos. E a bicicleta não é a única ferramenta que está dentro disso, mas é uma das opções que a gente quer adicionar com uma decisão séria, né, da cidade para um modal de mobilidade aqui. Então, a Nitbike veio, a gente inaugurou em 2024 e ela coroou, né, um ciclo de gestão que expandiu o número de ciclovias, ciclofaixas da cidade, que implantou o bicicletário Arariboia. E agora veio a Nitbike e a gente está vendo o aumento, né, de bicicletas na cidade. Você falou, né, assim, do orgulho que as pessoas têm de usar a Nitbike. Eu acho que a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o bicicletário Arariboia, que as pessoas estavam orgulhosas por serem os primeiros cadastrados no bicicletário Arariboia. Agora com a Nitbike a gente está vendo como que as pessoas estão se orgulhando, né, quando tem uma estação próxima de casa, quando fazem os passeios. Eu acho que isso muda muito o perfil da pessoa que está usando isso como uma forma de mobilidade, usando isso como uma forma de conhecer a bicicleta, porque muita gente está aprendendo a andar de bicicleta pela Nitbike. Está mudando as pessoas que visitam a cidade também. A Nitbike é para todo mundo. E também está mudando os espaços urbanos da cidade, né? Então, você vê aqui, principalmente na região central da cidade, na região norte, como que ter mais bicicleta é importante para todo mundo, não só para os ciclistas. Total, é isso. E é uma grande integração também, né, João? A gente falava sobre a importância de ter como um equipamento de bem-estar, de lazer, de atividade física, mas também no uso do trabalho, para o dia a dia, né? Em como isso colabora com o andamento da cidade mais sustentável, né? E mais preocupado também com o desempenho das pessoas enquanto atividade física, enfim, né? É um grande conjunto a bicicleta, no fim das contas. E aí, como que é pensado essa malha cicloviária da cidade? Assim, de que maneira vocês levantam e fazem esse estudo? Olha, Niterói tem atualmente mais de 80 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, calçadas compartilhadas. Você tem aí várias tipologias. E muito se fala, né, quando você vai olhar estudos e guias sobre isso, como que você tem que analisar a hierarquia de vias de uma cidade. Então, para quem já fez autoescola, né, te lembra lá da via arterial, via local, esse tipo de classificação. Bom, a gente tem as velocidades, o volume de veículos que estão passando nessas vias. E o que a gente precisa de infraestrutura cicloviária onde as pessoas estão usando bicicleta, né? Então, por exemplo, a gente tem ciclovia na Marquês do Paraná, na Amaral Peixoto, na São Lourenço, na Praia de Piratininga e por aí vai. Então, a malha cicloviária de Niterói, ela é um projeto que foi fundado, né, através de um planejamento participativo, foi lá em 2014, 2015. Até a gente está fazendo 10 anos, a gente quer justamente refazer essa etapa do planejamento participativo para definir novas prioridades.
agora em 2025. Porque muita coisa aconteceu, né? De 14 para cá. Foi. E assim, até, caramba, né? O número de ciclistas novos, né? De novas pessoas que adotaram a bicicleta, de novos modelos também, né? Quanta bicicleta elétrica tem aí na cidade hoje em dia. Como que isso muda, né? A dinâmica da cidade. A densidade também tem aumentado bastante. Então, a bicicleta, ela vem, assim, né? Como um modelo que ele é possível para a cidade. E a gente precisa de um trabalho que ele é contínuo. Então, muita gente vem assim, caramba, tem ciclovia aqui, mas não tem ciclovia ali. Como que a gente faz, né? Então, assim, eu chamo assim que existiu um período em Niterói que foram as rotas pioneiras, lá para 2016, 2018, ou esse meio aí da década de 2010, onde você não tinha ainda uma malha muito consolidada, mas você tinha lá os eixos que seriam depois conectados. E eu acho que esse que é o trabalho que a gente vem fazendo. Então, se você for ver, a maioria das regiões da cidade vai ter lá na principal, já tem infraestrutura cicloviária, ou já tem projeto para infraestrutura cicloviária. Então, a gente está expandindo aos poucos, né? Na verdade, assim, o número de ciclovias, ciclofaixas e tal, a gente já cresceu em mais de 80 quilômetros desde 2013. E o número de ciclistas, então, nem se fala, né? Esse número já quintuplicou a essa altura desde lá atrás. E esse é um critério também, né? Esse número de pessoas, né, vai aumentando e aí a tendência também é que haja esse movimento da cidade, esse movimento do poder público para aumentar esses quilômetros de ciclovias e ciclofaixas e se conectarem, né, João? Imagino eu. Então, assim, eu acho que o Nitibike também chega para ser uma grande cereja nesse bolo, né? Para mostrar que realmente a galera está sim interessada, quer sim usar a bike também como uma alternativa. E aí, qual o critério para o Nitibike específico, assim, como o que vocês levam em consideração, né? Planejar uma estação e aí colocá-la em prática? Olha, tem 50 estações e essas estações estão majoritariamente, eu diria que 99%, contidas dentro de um raio de 3 quilômetros a partir da barca, do terminal de ônibus, que são o hub, né, o centro de mobilidade em Niterói, né? E esse raio ele foi definido justamente por conta da densidade que a gente identificou e que a gente precisa atender, porque a gente não pode colocar uma estação muito distante uma da outra. A gente tem parâmetros e critérios que a gente utiliza de guias também que são reconhecidos internacionalmente. E eu acho que isso vem, né, assim, de uma forma que a gente colocou 50 estações para atender ali. Centro, Icaraí, Ponta da Areia, Fonseca, Barreto, mas a gente sabe que, idealmente, né, para a gente cobrir a cidade inteira, a gente precisaria de mais. O que a gente consegue é que a Nitibike, mesmo não estando presente em todos os bairros, porque com 50 estações não daria para fazer isso, a gente ainda assim consegue fazer com que a Nitibike seja um benefício para todo mundo. Eu sempre ouvi que o futuro é multimodal. Então, não é sobre você ter uma opção A ou uma opção B exclusivamente, e sim sobre você ter diversas opções de se deslocar, e isso vem também de viagens que troquem, né, de tipo do modelo de transporte que você está utilizando. Então, por exemplo, né, a gente tem diversas estações que são ali ao longo do centro e elas fazem conexão justamente com o que a gente chama de polos geradores de viagem, né? Isso é um conceito, enfim, o pessoal usa siglas, mas a Barca, por exemplo, é um grande polo gerador de viagem, né? A UF, por exemplo, os vários campos da UF, casos como o Teatro Municipal, o shopping, ali no o centro, terminal. o próprio terminal, né? O próprio terminal rodoviário também. Então, a gente sabia que nesses pontos tinha que ter uma presença muito forte, né? E até um caso assim que a gente quer ainda investigar, mas possivelmente essa conexão entre centro e a estação do Cantareira é uma das conexões mais intensas do Brasil inteiro, porque é um uso muito pesado. Assim, o que a gente já vê é que a Nitibike tem uma taxa de compartilhamento de bicicletas altíssima, né? Muito mais do que a gente tem visto, assim, como as projeções que a gente fazia. E isso é muito bom, né? Eu acho que isso vem para o melhor, são mais pessoas pedalando. E a gente está, então, assim, com esse projeto que ele é contido, mas ele atende a todo mundo. Então, por exemplo, não necessariamente você tem uma estação de Nitibike no seu bairro, mas você consegue chegar no centro da cidade e, a partir dali, se deslocar de bicicleta. Ou vice-versa, né? Às vezes, assim, você trabalha lá, ou você mora lá, você vai para fora. Né? Ou é isso também, né, João? É como a gente falava do começo do Niterói de bicicleta para 2025, como a malha cicloviária da cidade expandiu.
Assim também tem as projeções do NIT Bike, né? Então, de repente, não tem agora no seu bairro, mas talvez faça sentido para daqui a algum tempo, né? Com um polo desse que você disse chegando em algum lugar, um campo sendo instalado no determinado bairro, e aí a cidade também muda a dinâmica, né? E acho que é legal a gente, enquanto morador da cidade, quem usa e transita, entender também, né? Esses critérios e essas particularidades de cada lugar, né? De cada bairro Sim. ali. Mas que é uma delícia transitar também pela orla, né? Aproveitando a paisagem e Sim, também, sim. né? A gente é suspeito a falar, vai. Então dá pra projetar mesmo que é um dos trechos mais usados do Brasil, e aí eu arrisco dizer que é por isso, tá? Porque não tem uma cidade como a nossa, então a galera pedala muito. A gente tem a ciclovia mais movimentada do Brasil e Aham. possivelmente a gente tem uma das estações mais movimentadas do Brasil. Então a gente está aí seguindo na frente como Topo campeões aí. dos rankings, É, né? Bom, a gente falou um pouquinho sobre o planejamento dessas estações da NIT Bike, né? Os critérios também. E que recentemente inauguramos, então, a quinta, não, gente, é de quinta. número 50. Então, a nossa estação aí festiva, como é que foi esse processo de instalação e como vocês, enquanto pessoas que projetaram, né, veem o sucesso do NIT Bike? Olha, curiosamente, algumas semanas antes da gente instalar a Estação 50, a gente recebeu um artigo do Programa de Engenharia de Transportes da UFRJ. E o que eles Aham. fizeram? É um mapeamento de onde estão as estações e qual a distância que você precisa caminhar para acessar cada estação. Então, nesses guias, a gente sabe que uma distância de 400 metros é algo dentro do aceitável para se acessar a pé os equipamentos, né? E até por isso, né, um parâmetro que a gente utilizou para poder preencher, digamos assim, esse raio de 3 quilômetros foi esse distanciamento. E nesse mapa que a gente recebeu, ele mostrava, dentro do raio que a gente estabeleceu, exatamente onde deveriam estar as próximas estações. Eu já havia, assim, conversado, né, com o pessoal que desenvolveu esse estudo e eles haviam mencionado na época, né, que, olha, a gente vai fazer um recorte do que tem hoje, a gente sabe que vai expandir, eles não tinham essa lista de endereços onde a gente fazer e, Aham. curiosamente, exatamente onde estava apontando aqui, precisa de uma estação, é onde a gente já estava planejando para atender. Então foi bem, bem legal, assim, foi bem curioso que eu não sabia que esse estudo Estavam estava sendo... conectados. Estava tudo conectado. Então a Estação 50, ela fecha uma espécie de demanda que já existia ali dessa equidistância que tem entre as estações, né? Então, você tinha estação ali na Praia de Caraí, tem uma estação mais para dentro do bairro, principalmente ali em Santa Rosa, no Pé Pequeno, mas exatamente ali naquele trecho, né? Até o nome da estação é Paulo Gustavo, ainda estava faltando exatamente naquele raio ali, né? Como se fosse um buraco, né, que Aham. estava tendo ali no sistema. E aí a gente conseguiu fazer isso dessa forma, isso para alguns outros pontos também, né? Então a gente sempre vai olhando para essa densificação por conta dos polos geradores de viagem, por conta do número de pessoas que estão usando, que é assim, de novo, né? Eu acho que é um caso à parte, até a gente tem visto bastante gente vindo conhecer a NIT Bike, olhando para isso com muitos bons olhos, porque está sendo um modelo de Sim. referência aqui no país. Demais. E, João, uma coisa que me veio à cabeça enquanto você falava sobre mais essa estação, né? É que é uma iniciativa do poder público, né? Junto com o Niterói de Bicicleta, todo mundo trabalhando coletivamente e também de quem usa a bicicleta, né? E aí eu digo também e talvez principalmente, né? De quem usa a bicicleta. Como é que vocês estão avaliando isso? Como que vocês estão vendo essa cultura da bicicleta sendo inserida dentro da cidade, né? Nessa consciência também de pertencimento e de cuidar também desse equipamento para entregar em bom estado, né? E Sim. evitar maiores problemas nas estações, né? Sim. Olha, até assim, porque é até importante falar, né? O Niterói de Bicicleta, eu sou diretor de infraestrutura cicloviária, eu sou arquiteto, mas a gente identifica que, para além da infraestrutura, é muito importante que a gente tenha também setores dedicados à comunicação, à educação, né? À conscientização e sensibilização da sociedade para o que é a cultura da bicicleta. E é algo que não é novidade. A Niterói sempre foi um Sim. lugar que se pedalou muito, né? Niterói, assim, eu já vi foto assim, do pessoal, sei lá, a Praia de Caraí completamente lotada de bicicleta ali na década de 50, né? E mudou muito, né? Porque depois da Ponte Rio-Niterói, como que a cidade se alterou. E de lá para cá a gente vem tentando, na verdade, só apontar para a existência dessa cultura, porque ela é muito forte, né? Sim. Niterói tem assim, pessoas que são atletas, são pessoas que são campeões aqui da cidade. E com a NIT Bike não é diferente, né? É um elemento novo, né? É um elemento que nem todo mundo está reconhecendo que isso é um esforço da prefeitura e é um equipamento que é
assim, de todos e não de ninguém, digamos Sim. assim, né? Então é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado. Eu acho que é muito importante que a gente, como cidadão, a gente valorize esse tipo de ação. E nem falo só da Nit Bike, né? Eu acho que são diversos equipamentos aqui que eu poderia Sim. falar, né? Mas eu acho que especificamente da Nit Bike é entender que a gratuidade, ela tá ali como um elemento que se torne atrativo para as pessoas utilizarem. Por quê? Porque é importante também para a cidade que se use mais bicicleta. Sim. Né? Na verdade, assim, o Niterói de bicicleta existe, as ciclovias existem e tudo existe porque, na verdade, é importante que as mais pessoas pedalem, porque Niterói não consegue fazer de uma forma onde só todo mundo se desloque de carro, ou todo mundo se desloque exclusivamente de um ou outro modal que seja. Bom, então o futuro é multimodal. E existe um motivo porque a gente está trazendo a Nitbike como um modelo gratuito, porque a gente precisa que mais pessoas pedalem, né? A ideia da bicicleta é ser uma opção de mobilidade urbana, porque pro ponto de vista do poder público, ela é extremamente eficiente, extremamente econômica. Isso vai tanto para os custos, né, relacionados à saúde, os custos relacionados a investimentos de infraestrutura, manutenção. E do ponto de vista do orçamento familiar, então isso para o indivíduo também é a opção mais econômica, a opção mais custo-benefício. Quanto você consegue alcançar com uma bicicleta, quanto você consegue alcançar, por exemplo, numa bicicleta, em uma pedalada de 30 minutos, no máximo, por exemplo, que é algo que as pessoas conseguem atingir, Sim. principalmente tendo infraestrutura. Então é uma política de incentivo, mas é uma política de incentivo que, se você olhar no longo prazo, ela na verdade é uma política de você colocar um investimento num novo modelo, convencer as pessoas a mudar e isso ser, na verdade, mais econômico para a cidade a longo prazo. E mais sustentável também, né, João? Sem falar dos outros muitos benefícios da prática de andar de bicicleta, né? Isso é muito legal e isso tem sido visto, né, na cidade. Isso é muito bacana. Mas também tem desafios, né? Nem tudo são flores, uma cidade grande, com muita coisa a se pensar e que envolve aí, de fato, muitas esferas também. A gente separou uma pergunta justamente sobre isso. Para vocês agora, assim, quais são os maiores desafios na implantação de novas linhas, né, nessa ampliação também da malha cicloviária da cidade? Olha, a gente começou agora um ciclo novo de manutenção que, a partir de 2024, a gente tem uma equipe própria para fazer a manutenção da cidade. Até então, a gente trabalhava de uma forma onde a gente tinha diversas equipes, de diversas secretarias, de uma forma complementar, né? E é ótimo a gente fazer isso dessa forma. Eu acho que a bicicleta, ela é essa ferramenta que aparece em diversas esferas. E eu citei, né? A bicicleta na esfera da saúde, na esfera da mobilidade urbana, mas também do esporte, etc. O que a gente precisava e a gente implementou no ano passado para cá foi uma equipe especializada que vai atender única e exclusivamente a malha cicloviária da cidade. E por quê? Porque a bicicleta ela é muito mais sensível para diversas coisas, né? Então, vamos fazer um exercício aqui. Se a gente implanta uma rua amanhã com uma estrada de terra, por exemplo, essa rua, que é, vamos dizer assim, para pedestre, para carroça, para carro, ônibus, bicicleta, quem prevalece acaba sendo os veículos maiores, né? Até algo assim, né? Os maiores protegem os menores, isso é um preceito assim da segurança, né, viária. Sim. E a bicicleta ela é muito mais sensível para se há ou não uma infraestrutura cicloviária dedicada, porque ela vai pressentir mais isso. Então, por exemplo, um desnível é que um veículo maior, por exemplo, ele não vai sentir, tipo, vamos dizer, um degrau no asfalto. O tamanho da roda de um carro não vai sentir isso, no máximo vai sentir, vai ter um amortecedor, não vai acontecer nada. Uma bicicleta não, ela tem uma sensibilidade muito maior para isso. Isso é uma demanda que a gente estava pressentindo e a gente justamente fez essa contratação para poder conseguir ter uma equipe que se especialize nessas questões, sabendo do quão mais sensíveis são as bicicletas para essas diversas questões, né? Acho que a questão das infraestruturas, a ausência de rampa, por exemplo, isso é muito caro, né, para pedestres, para ciclistas, que talvez não necessariamente assim você olhar de muito distante você consegue perceber essas nuances assim do espaço urbano. Eu acho que a bicicleta, por se transitar numa velocidade muito mais baixa do que outros veículos, né, ela está sempre muito presente no espaço urbano, então ela consegue olhar tudo mesmo, assim, né? Isso pro bom e pro ruim, né? Vamos lá, se a gente tiver com algum problema, assim, a gente sabe que as pessoas vão reparar também, né? Porque é isso, ele tem olhos para a rua
Isso tá sempre uma vigilância muito positiva, até assim, a gente recebe, né, sempre com as pessoas apontando, putz, ó, tá faltando uma rampa aqui, ou então tá um degrau aqui que não tá bom. E é importante pra gente a gente receber isso, a gente ter esses olhos da rua e também a gente poder atender isso, e por isso mesmo a gente tem trabalhado nesse sentido. Total. E por isso também a importância, né, das pessoas que usam, terem todo o cuidado também, né? E também apontarem, participarem junto com a prefeitura, junto com o Niterói de Bicicleta, destacando quais locais ali precisam de mais um ajuste, né? Qual lugar precisa de uma coisinha ou outra. Tem um lugar que as pessoas sempre apontam aí que precisa muito de uma ciclovia, né? Que é ali na Alameda, né? Alameda São Boaventura, que é uma via super importante da cidade, né? Para quem não está muito familiarizado, liga ali a Zona Norte ao centro também, mas tem também um volume muito grande de carros, de ônibus, um trânsito mais intenso, porque passam de outras cidades também, enfim. É um lugar cheio de complexidades, né? E que vocês vão trabalhar bastante, porque a galera está pedindo. João, tem previsão para a chegada dessa ciclovia por lá? A galera que pedala na Zona Norte vai poder pedalar pela ciclovia na Alameda? Sim, com certeza isso está no nosso planejamento cicloviário. A gente classifica várias obras de infraestrutura cicloviária de maneiras distintas. Uma delas é aquela intervenção que a gente consegue fazer única e exclusivamente com pintura. Por exemplo, a Amaral Peixoto, a Roberto Silveira, elas nasceram disso, por exemplo. Né? São duas das principais vias da cidade, onde a gente fez uma reorganização das faixas, do estacionamento, como funcionava nessas vias, e aí a gente consegue viabilizar. Outras vias, a gente não pode fazer algo tão simples, e eu acho que a Alameda se enquadra nisso, porque a gente precisa de algo maior, uma requalificação urbana que vai incorporar diversas esferas, né, sobre aquele ambiente, inclusive a mobilidade por bicicletas. Sim. A Alameda e, na verdade, assim, diversos outros bairros e regiões de Niterói, eles têm um planejamento, né, que a gente estuda urbanismo, acaba chamando de um planejamento em árvore, né, onde você tem uma via que ela é obrigatório você passar por ali. Os deslocamentos da região norte acabam passando todos pela Alameda, né? Assim como, por exemplo, os deslocamentos na região oceânica vão passar pela Francisco da Cruz Nunes, em Pendotiba vão passar na Caetano Monteiro. Eu acho que isso é muito frequente e eu acho que isso, assim, pressiona mais, obviamente, para a gente colocar a ciclovia lá. No entanto, não é o tipo de projeto que a gente consegue fazer de uma forma simples, porque não é uma intervenção que a gente consegue fazer amanhã, só reorganizando a largura das faixas. A gente vai precisar de uma série de disciplinas e isso faz com que seja um desafio para a gestão, mas também não é um desafio intransponível. Isso é uma prioridade do governo, a gente quer colocar a ciclovia na região norte, assim como a gente quer colocar a ciclovia, por exemplo, ali perto do Trevo, de Piratininga. A gente quer também é um pedido antigo da galera, né? Exatamente. A ciclovia ela para ali na rotatória de Camboinhas e a gente ainda quer chegar até o Trevo de Piratininga. A gente quer requalificar e, na verdade, fazer uma ciclovia de fato, né? Atualmente tem uma calçada compartilhada ali no túnel e a gente quer fazer de forma com que tenha uma calçada e uma ciclovia de forma separada. Esse a gente está falando do túnel São Francisco, né? Que Isso. também é uma demanda da galera, né? Para que tenha ali uma nova reorganização também, né? Por uma questão de segurança também, né, João? A galera que pedala tem sempre apontado que é importante e vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Existe uma questão que a gente fala, né? Não vai ter ciclovia em literalmente todas as vias de Niterói. Não é o objetivo, né, a gente fazer isso. Então, eu acho que eu até abri a entrevista falando, né, sobre a gente avalia a hierarquia de vias, a gente entende que existem rotas que são muito importantes, porque elas vão passar, né, por onde está o comércio, por onde estão os polos geradores de viagem, etc. Mas, para a gente, o mais importante é que nesse tipo de via, como a Alameda, como a Ministra Mandaré, ali sim é muito importante que tenha a infraestrutura cicloviária passando por ali. Tem uma coisa que a gente fala que, na verdade, é um conceito do ITDP, que é um instituto internacional muito, muito respeitado, tem representação aqui no Brasil, que eles não avaliam a quilometragem das ciclovias, dos ciclofaixas, da infraestrutura cicloviária. Sim. Eles fazem um indicador que o nome é uma sigla, né? PNB, que seria assim, People Near Bikeways, ou pessoas morando próximo à infraestrutura cicloviária. E nesse conceito, o que ele avalia é um raio de 400 metros em volta de cada ciclovia, quantas pessoas são impactadas pela existência ou não, né, dessa infraestrutura. E aí, ele, na verdade, é uma porcentagem. Essa é uma forma muito boa de avaliar lugares para além da extensão cicloviária, porque eu acho que esse número talvez não necessariamente vai dizer muito a respeito
do quanto que está presente ou não a infraestrutura cicloviária num determinado município. Sim. Então, é uma cidade muito menor do que Rio de Janeiro, ou Brasília, ou São Paulo, ou diversos outros lugares. Total. É uma cidade bem menor, muito mais compacta. Só que a gente tem indicadores do PNB que são muito próximos das cidades mais assim, amigáveis ao ciclista no país. É um desafio, hein? Ainda bem que as siglas e as contas ficam para os arquitetos, os diretores de infraestrutura do Niterói de bicicleta, cabendo a nós apenas a parte boa que é pedalar. Mas é importante a gente esclarecer e entrar também nesses conceitos técnicos, porque às vezes as pessoas ficam decepcionadas ou frustradas que querem bicicleta em todos os lugares, ciclovia em todos os lugares, mas na real é uma grande construção, né, João? Uma construção coletiva que perpassa pela infraestrutura, como a gente tem falado muito, mas também por essa conscientização, comunicação, né? Para que todo mundo se conscientize da importância também desse modal, isso é muito importante. E a gente separou também uma pergunta sobre um espaço público, um equipamento público, que foi um grande sucesso também, que faz um grande sucesso e que agora passa por obras de expansão, que é o Bicicletário Araribóia. Antes, inimaginável, né? E aí eu lembro muito bem ali da inauguração, 2016, 2017, talvez, né? A galera se inscrevendo, indo lá, se cadastrar. Muita gente ainda com dificuldade de entender, poxa, como é que isso vai funcionar? Será que vai dar certo deixar minha bicicleta aqui, ir para o Rio trabalhar, voltar? E tá aí, né? Um grande case de sucesso em que poder público e população caminham juntos, né? Como é que vocês avaliam esse sucesso do bicicletário e principalmente essa etapa agora, então, de expansão para toda a cidade? O Bicicletário Araribóia já foi um caso que a gente levou para diversos lugares, nacionalmente e internacionalmente, porque ele é o primeiro bicicletário público e gratuito do país. O modelo que ele é um pioneiro, e a gente já falou com diversas prefeituras e diversos outros agentes, né, de mobilidade. O Bicicletário Araribóia, ele nasceu tirando 20 vagas de carros e elas se transformaram em 445 vagas de bicicleta. Uau! Então, é até aquilo que eu falei, né? Como que a bicicleta ela é muito mais eficiente, ela é muito mais econômica. A bicicleta está muito relacionada, né, a questões sobre a redução da poluição sonora, a gente falou sobre as questões da sustentabilidade. E eu acho que justamente o poder público promove o uso da bicicleta por ser bom para todo mundo. O Bicicletário Araribóia, por exemplo, ele convenceu muita gente a pedalar até o centro, ou para poder ficar no centro, ou para ir para o Rio de Janeiro, que seja, porque de repente é muito seguro parar, né, perto do centro para fazer esses deslocamentos multimodais. E, bom, a gente ouviu muito, né, durante a fase de obra, mas não por acaso agora o bicicletário está expandindo, justamente identificando essa demanda. Então, na verdade, ele nasceu com 416 vagas. Essas 416 foram muito rapidamente poucas para o que estava tendo de demanda. Rapidamente ocupadas. Exatamente. E aí a gente teve que aumentar, a gente colocou alguns paraciclos móveis lá para poder mitigar essa demanda, a gente está com 445, e essas vagas agora vão dobrar, a gente vai chegar ali a 900 vagas, vai ter, além disso, né, um espaço que ele é uma celebração, né, tanto da infraestrutura cicloviária, da cultura cicloviária. Então, assim, a gente chama de um complexo cicloviário que vai ser, por quê? Né, ali vai ter 800 vagas de bicicleta, tem as estações de Nitbike, vai ter a ciclovia ali da Rio Branco, e nisso tudo a gente vai colocar, por exemplo, oficinas lá, mecânica, um espaço para ter palestras, por exemplo. Que demais, então vai ser muito mais do que aumentar o número de vagas, né? É uma grande cultura da bicicleta presente ali, isso é muito bacana, né? Isso conversa muito, João, a gente vai caminhando para o fim, mas eu acho que isso conversa muito, essa expansão do bicicletário, esse espaço de troca entre ciclistas e essa integração da infraestrutura também com a Visconde do Rio Branco, por exemplo, que é uma via muito importante, né? A gente chegando ao final e falando muito sobre como que isso mexe com a mentalidade da cidade. E aí eu queria que a gente fechasse o nosso papo com uma pergunta justamente sobre isso, assim. Do começo do Niterói de bicicleta para agora, uma década depois, como é que vocês veem essa mudança no comportamento mesmo social da cidade? Eu pedalo aqui em Niterói tem aproximadamente aí 13 anos, né? E quando eu comecei a pedalar aqui na cidade, ainda tinha pouca infraestrutura e, principalmente, eu acho que a educação no trânsito ainda não era algo... assim, não estava no nível que é hoje. Então, é da noite para o dia essa mudança, né? Talvez a gente não perceba essas alterações ano a ano,
ou então a gente passa em alguma situação que, não, assim, a gente vai ter, né, não tem como, assim, existem pessoas mal educadas e tal, mas se você olha a direção que a cidade está apontada, você vê como que essas mudanças, elas são graduais, mas elas estão sendo feitas. O sucesso da Nitbike e o sucesso do bicicletário provam isso, né, João? São indicadores. A gente teve, por exemplo, como eu falei, né, a Marquês do Paraná é a ciclovia mais movimentada do Brasil. A gente reparou, por exemplo, que as pessoas está tendo toda essa explosão agora dos veículos elétricos e eles estão justamente reduzindo o uso do carro, o uso, né? E isso tudo é o que a gente quer mesmo, sabe? A gente quer que as pessoas adotem mais esse modal. A cidade mudou muito, a paisagem urbana mudou muito, a gente já vê como que a mentalidade de diversas camadas da sociedade está apontando para isso. Então, se de 2013 para 2025 a gente teve essas mudanças, imagina como é que vai ser 2035, sabe? E, assim, eu já ouvi, eu acho essa frase muito legal, que como que política é uma corrida sem linha de chegada, né? A gente sempre vai ter coisas a melhorar e não é como se a gente também está agora assim, muito bem e está ótimo, está tudo bem, mas a gente sabe que a gente está na direção certa e isso é o que mais importa. João, e a gente falou muito ao longo desse papo, né, sobre as múltiplas funções da bicicleta, né, essas muitas potências, possibilidades abertas a partir da cultura da bicicleta. Você vê que, para além do ciclista, outras pessoas também são impactadas positivamente com o uso da bike na cidade? Como é que você avalia isso? Eu já ouvi que o melhor lugar para se dirigir é Amsterdã, que curiosamente também é o melhor lugar para se pedalar. Né? E é uma grande referência que a gente tem. Tem diversas cidades que a gente olha, né, com essa visão multimodal. Então, fazer melhorias para bicicleta não está impactando só quem anda de bicicleta. Não só a gente vai estar convencendo mais pessoas para adotar esse modal, o que é muito importante, mas essas melhorias também vão estar dizendo respeito da qualidade urbana, que vai impactar também o dia a dia dos pedestres. Isso também implica em, por exemplo, uma redução da poluição sonora, uma opção por um modelo mais sustentável de mobilidade. E isso também é melhor para quem anda de carro. Porque, imagina, né? Tenta fazer esse exercício. Existem estudos do qual é a capacidade viária de uma faixa de carro, por exemplo. Ou uma faixa de pedestres, ou uma faixa exclusiva de ônibus, ou uma faixa de ciclovia, que seja. E, na verdade, né, as vias que são assim, vias automóveis, elas são as menos eficientes. A média de ocupação de um veículo é abaixo de 2, né? Então, a gente está falando que a ampla maioria dos veículos é ocupado por uma pessoa só. Então, como que estar a pé é talvez a forma mais eficiente? Porque você ocupa um espaço muito pequeno, mas a bicicleta está tão próximo quanto e podendo justamente permitir uma permeabilidade muito grande da cidade. Assim, a gente consegue constatar que, por exemplo, estar fazendo ciclovias também melhora isso para todo mundo, também melhora as travessias, também melhora, por exemplo, algo que a gente vê sendo contestado, o acesso a, por exemplo, equipamentos, comércios, etc. Porque, de repente, tem pessoas passando ali que estão olhando. Né? O ciclista está tão próximo da escala do pedestre que ele consegue reparar de estabelecimento a estabelecimento, de esquina a esquina, então ele tem uma sensibilidade muito maior. E é nessa direção, então, que vamos ampliando a malha cicloviária. Todo mundo será atendido de uma forma ou de outra, como o João bem explicou, fazendo as integrações, conseguindo transitar pela cidade de uma maneira sustentável, mais econômica e principalmente muito democrática. João, muito obrigada pelo papo, muito sucesso, vida longa ao Niterói de Bicicleta e também ao Nitbike. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Valeu. Esse foi o Niterói Cast. A gente se vê no próximo episódio, falando sobre a cidade, projetos inspiradores e também pessoas que fazem parte de Niterói. Até! Uhum.